A principal preocupação e correta preocupação é que quando um patriarca, o pai, ou a matriarca, a mãe, estão vivos, as relações entre os futuros herdeiros, ou seja, por exemplo, entre os filhos, né, ela está organizada, digamos, até sob um certo controle, né? O respeito pelo pai, o respeito pela mãe. Mas quando existe o falecimento, muitas vezes os herdeiros se desorganizam e começam os conflitos, e começa a briga, a disputa pela herança. E com um planejamento sucessório, muitas vezes se consegue evitar esse tipo de conflito. O pai ou a mãe já organizam o que vai acontecer com o patrimônio depois da morte, né? Isso é extremamente importante para a preservação, inclusive, do patrimônio. Não é, Luiz? Sim, sim. O planejamento sucessório, ele é importante também sob a ótica da proteção e da perpetuação, né, do patrimônio nos descendentes, né, nos familiares que sobrevivem, né, àquele que construiu o patrimônio. Nas futuras gerações, ou seja, né? nas futuras gerações. E a importância disso, também em termos de planejamento sucessório, é a eficiência fiscal, né? A eficiência fiscal que pode trazer na organização da sucessão em vida. Perfeito. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas não quererem falar muito sobre esse tema de planejamento sucessório dentro das próprias famílias. Porque elas falam, nossa família tá tudo bem, aqui a gente se entende, tá tudo certo. Só que, na verdade, o que acontece depois é o que achava que estava 100% garantido ou entendido na cabeça, talvez, de um filho, de uma filha, talvez não seja o mesmo entendimento do outro irmão, enfim, e acaba tendo algum tipo de conflito, coisas que eu já vi, por exemplo. Não, a nossa família tá tranquila, porque a casa lá da praia, meus irmãos nem gostam muito, eles nem vão, porque eu sou a pessoa que surfa, eu até ajudo um pouquinho lá com a casa, quando eu vou deixo a geladeira cheia, então é meio óbvio que quando, né, meus pais não estiverem mais aqui, eu fico com o apartamento lá da praia, e aí meus outros irmãos dividem lá, sei lá, a outra casa que... Às vezes não é bem assim, né? Às vezes... Fala, peraí, mas eu imaginei que eu ia ficar com a casa de Riviera também, porque eu também vou pouco, mas eu vou. Não, mas eu que surfo. Enfim, eu já vi coisas assim, e outras escalas, né? Pois é, Walter, porque depois começam a fazer conta, né? Exatamente. Antes é o prazer de estar numa casa de praia, ou enfim, ou não gostar da casa de praia. Depois começam a fazer conta, né? E quando começam a fazer contas, aí começam a ver que a partilha não pode ser daquele jeito, não tem mais o controle do pai ou da mãe em cima dos filhos. E tem mais uma coisa, né, Walter? Nós vivemos tempos em que as famílias, os casamentos são desfeitos, e são celebrados, ou as pessoas passam a viver em uniões estáveis, ou seja, novas relações. Entra, portanto, mais uma pessoa que pode vir a ser herdeira, né? No Código Civil atual, a pessoa que é casada é como se fosse um filho em termos de herança, concorre com o filho, né? Então, pode ser um segundo casamento, né? E aí mais um filho que não tem nada a ver com aqueles herdeiros originários, né? E aí é interessante anotar que a gente tem uma expectativa boa sobre isso. Não sabemos se o Congresso Nacional vai aprovar, mas está sendo formado aí um projeto de lei, inclusive com as sugestões da DEFAS, de que a pessoa casada deixe de ser herdeiro necessário, ou seja, não é mais um filho, não será mais um filho. Perfeito. E ainda deixe de concorrer, volta a ser aquilo que era antes, né? Primeiro vêm os filhos, netos, se não tem filhos, se não há filhos e netos,
pais, avós, e depois o cônjuge ou a pessoa que é casada, e depois a pessoa que vive em união estável. Mas isso é um projeto. Né? Nossa, mudaria radicalmente. Então, acho que quem já tem algum, né, quem está ouvindo a gente já faz algum tipo de planejamento sucessório, mudaria bastante, porque pelo meu entendimento, o fato gerador ali, né, do inventário é a morte. Então, falando, ou seja, seria depois, se fosse aprovado, teriam que rever esses planejamentos. Isso, vai ter que estar todo mundo com bastante atenção, né? Porque se isso acontecer, né, vai haver efetivamente uma forte modificação. Mas a gente tem que olhar para hoje, Exatamente. Né? E hoje, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer no Congresso Nacional. Hoje, nós temos efetivamente na pessoa do cônjuge mais um herdeiro. Na pessoa de quem vive em união estável, ou seja, o chamado convivente ou companheiro, também é mais um herdeiro, concorre com os filhos. E a diferença aqui é interessante, não, Luiz Eduardo? Porque se é pessoa casada, não dá para excluir. Perfeito. Né, o cônjuge. Mas, se vive em união estável, é possível a exclusão via testamento. E testamento é uma das formas de planejamento sucessório. É muito legal, a gente vai abordar acho que bastante desses temas aqui hoje, e só nesse começo já deu para elucidar que, nossa, existe muita coisa para fazer hoje quem não faz nada. Quem já faz, é importante rever o seu planejamento sucessório, porque uma outra coisa que eu vejo as famílias fazendo eu já fiz um planejamento sucessório. Ou seja, essa parte está ticada, está resolvida. Quando, na verdade, a vida patrimonial das famílias é um organismo vivo. Eu vejo isso no dia a dia, as mudanças que tem, não só de acúmulo e aumento de patrimônio, mas de vontade daquela família. Então, se eu fosse conversar com vocês há 10 anos atrás, como vocês imaginariam que estariam hoje, talvez seja uma forma, né? Eu, por exemplo, tenho uma filhinha agora de 2 meses. A minha cabeça mudou completamente. Então, as minhas preocupações, as minhas vontades são diferentes. E você até comentou sobre um ponto crucial que as famílias normalmente procuram para fazer o planejamento. Eu até achava que era o ponto principal, que na verdade quanto que eu economizo de imposto fazendo planejamento sucessório? Né? Tem muita gente que já pensa por esse lado. A gente vai abordar um pouquinho de tema, mas a verdade também é que a gente precisa olhar qual que é a vontade do patriarca ou da matriarca, que isso esteja bem definido, para quando não houver mais eles para tomarem as decisões, que as coisas pelo menos respeitem a vontade. E não que os irmãos, os filhos, os netos, enfim, dependendo de quem está vivo naquela circunstância e qual que é a ordem, para decidir o que cada um acha de melhor, né? A legislação ela é muito dinâmica, né, no Brasil. Você vê o Código Civil atual, que definiu as regras sucessórias entre cônjuges, companheiros e ascendentes, ele foi promulgado e entrou em vigor em 2003, né? Então você vê, de 2003 para cá, quantas mudanças tiveram, né? Na época, o companheiro ou a companheira, portanto, o convivente em união estável, ele não era considerado um herdeiro necessário, né? Não era considerado herdeiro como cônjuge, né? Isso. E continua não ser considerado herdeiro necessário. Mas ele tinha só direito à parte do patrimônio que foi constituído no curso da união estável, né? Então, depois, em 2018, houve a mudança disso por conta de um julgamento de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em que equiparou os direitos da união estável ao do casamento para fins sucessórios. Então, portanto, o companheiro ou a companheira, o convivente em união estável, ele passou a herdar o patrimônio como se fosse cônjuge em partes iguais com os descendentes. Tá. Né? Como se fosse. Se não houver um planejamento sucessório. Perfeito. Ou seja, se ninguém fez nada, fiz uma união estável aqui, porque eu não quero casar, ou por algum outro motivo, ou porque foi considerado uma união estável, né? As pessoas moram juntas, aí tem... Vocês vão saber melhor do que eu, mas assim, tem algumas situações onde você consegue caracterizar uma união estável mesmo sem você fazer... Sem nenhum documento. Sem nenhum documento. Porque a união estável é uma união de fato.
Perfeito. Então, não importa documento, né, para que a união estável exista. Embora seja importante o documento também para organizar o tal do planejamento familiar e patrimonial, né? Ou seja, organizar uma união estável, né? Até organizar um casamento com pacto antinupcial. Mas é exatamente o que você falou, união estável é aquela situação de fato, né? Que produz efeitos muito parecidos com os do casamento. E diante desse julgamento, o que acontece, né? Diferentemente do casamento, por testamento na união estável, você consegue delimitar exatamente aquilo que você quer deixar para o companheiro sobrevivente. Né? Companheiro, não cônjuge. Isso, né? Companheiro, união estável. Ou seja, não há a exigência legal, que nem no casamento, de que metade do patrimônio do autor da herança, do seu titular, seja destinado ao companheiro juntamente com os descendentes. Perfeito. Né? Então, você vê, de 2018 para cá houve essa mudança. E agora, com o projeto de lei, né, que ainda é um anteprojeto. Ainda não é nem anteprojeto, agora é uma discussão no Senado entre... Para virar um anteprojeto. Isso, entre juristas sobre um futuro anteprojeto, que parece que virá logo. Então, para virar um anteprojeto, quer dizer, estão querendo alterar a ordem de vocação hereditária porque o companheiro e o cônjuge não herdem mais em concorrência com os filhos. Perfeito. Que imagine, Walter. Que é como era antes, né? Isso, você casa pelo regime ou passa a viver em união estável com um documento que diga que é separação total de bens. Perfeito. A pessoa, quando faz esse documento, está achando que isso vai vigorar em vida e depois da morte. Uhum. Só que no código atual não vigora. Porque morreu aquele viúvo que era casado ou vivia em união estável pelo regime de separação, vira herdeiro, como se fosse filho. Perfeito. Então, é necessário fazer um planejamento sucessório, que pode ser testamento, existem outras formas, para que haja, se for união estável, como disse o Luiz Eduardo, a delimitação daquilo que se pretende vá para o companheiro ou convivente sobrevivente, aquilo que vai para os filhos. Né? Perfeito. Já se houver casamento, hoje em dia tem que ser igual, né? Porque cônjuge é herdeiro necessário, né? Como se filho fosse.